Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica para as reflexões astrológicas semanais. É uma reflexão no sentido eletivo. Se você está aqui pela primeira vez, não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues e semanalmente eu faço essa reflexão para a gente entender um fluir do ritmo, dos temas ao longo da semana. O ideal é você entender esse clima para organizar as suas atividades. Então é uma análise mais para um sentido eletivo. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, ative as notificações para receber aí quando eu posto novos vídeos e também já pode se tornar membro. Temos já bastantes vídeos para os membros e toda semana tem mais um vídeo novo aí com uma abordagem um pouco mais técnica para os membros. E se você quiser aprender astrologia para se tornar astrólogo, acesse a plataforma aprenderastrologia.com.br. Aí você pode adquirir o seu curso de formação, temos cursos complementares também, e coloca o cupom 50 novembro lá no finalzinho, no carrinho está escrito cupom, é só clicar ali em cima e colocar 50 novembro, aí você vai ganhar 50% de desconto no valor que aparece ali. E pode se tornar astrólogo, então ali os cursos são de formação. Mas vamos falar desta semana agora, O que é o que interessa para vocês, gente. É uma semana em que nós não vamos ter ingressos significativos, além dos ingressos da Lua, Naturalmente, a Lua se movimenta bastante rápido, mas é uma semana que tem aspectos importantes envolvendo o Sol, envolvendo Marte e Júpiter, então mantenha atenção aí, tá bom? Aí na próxima semana vamos ter fase cheia, vamos ter ingressos, mas essa é uma semana importante também, tá? Então fiquem atentos, é dessa semana aqui que nós estamos falando. O dia 28 de maio, olha, já começa com tudo, nós vamos ter o Sol chegando a 90 graus a Saturno, mas antes, meia-noite 7, a Lua chega a 120 graus a Mercúrio, e nós iniciaremos a semana com a Lua em Virgem. Então, além da natureza do aspecto ser harmoniosa, nós temos uma recepção aqui para Mercúrio no domicílio exaltação e para a Lua na exaltação. Então essa viradinha aqui de sábado para domingo, ela tende a bastante favorecimento na questão comercial. É um clima que não é rápido, acelerado, mas ele é muito interessante para trocas verbais. Tem uma tendência até boa no sentido de versatilidade, com a Lua transitando no signo de Virgem. Facilita o fluir dos assuntos. Ele não é super acelerado, mas a versatilidade faz com que as coisas se realizem. Então é um momento interessante, tá? Até para assuntos comerciais. Só que logo ali no início da manhã, 7h46, é o momento em que o Sol aqui transitando em Gêmeos chega a um aspecto desafiador a Saturno em Peixes. Como é uma quadratura de signos mutáveis, nem Saturno está forte, nem o Sol está forte, essa quadratura ela tende a prejudicar bastante o sentido de sucesso, de atingimento dos objetivos. Envolve dois astros também que têm relação com a hierarquia. Então, tudo que depende de contato, conversas, aprovações de pessoas que estejam em um nível hierárquico acima do teu pode ser um pouquinho desafiador. No sentido eletivo, é um dia assim chato para alcançar assuntos que dependam, da aprovação dos outros. Frustra um pouquinho a ideia de sucesso, de brilho, mas vai acontecer na manhã. Então, conforme as horas forem passando, o Sol vai se afastando dessa influência e a tendência é que quando chegar ali à noite, ele já esteja bem menos desafiador. À noite, 21h19, então a Lua que estará em Virgem chegará a um aspecto de 60 graus a Vênus aqui no signo de Câncer, Para a Lua é bem legal, Vênus está bem no ponto onde a Lua tem o domicílio, a casa da Lua. Para Vênus já não é muito, Aqui em Virgem é o ponto da queda. Mas o aspecto é leve, talvez a gente não perceba muito. Mantenha atenção a excessos com as questões da vida material, dinheiro, aquisições, desejos. Se estiver no momento se alimentando ou bebendo, mantenha atenção para não exagerar um pouquinho, tá? Mas não vai pegar muito forte porque a natureza do aspecto de 60 graus ela é leve, ela é harmoniosa, mas é leve e vai favorecer mais a Lua no sentido organizacional, no sentido de cuidar do próximo com as coisas, tá? Mas vamos terminar então o domingo assim. O pior do domingo é esse momento aqui da quadratura entre Sol e Saturno, porque prejudica muito o tema de realização, sucesso, ele beira um pouco a insatisfação.
Já no dia 29, gente, que é segunda-feira, nós vamos ter a Lua ingressando em Libra às 11h50. Então, desde as 21, quando a Lua chegou ao aspecto a Vênus, né, no domingo, ela vai ficar fora de curso, praticamente a manhã toda, né, quase aqui meio-dia. O ingresso da Lua em Libra deixa um clima mais equilibrado. Ele não é assim acelerado, mas o Libra é um signo cardinal, então facilita ainda o cumprimento das coisas, não tem uma tendência devagar, assim, né? Não tem uma tendência muito estagnada. E como o Libra também é um signo da regência de Vênus, a gente tem um quadro organizacional, facilita esse tema, né? Quando for 22h21, já lá para o final do dia, a Lua em Libra chega a um aspecto de 60 graus a Marte, é exatamente esse, ela é com Marte em Leão, e aí Marte está aqui recebendo esse aspecto da Lua. Mas esse, assim, a natureza do aspecto é leve, é harmoniosa, só que aqui em Libra, Marte tem um ponto de debilidade, que é o exílio dele aqui, né? Ele rege o signo oposto, o signo de Áries. E para os assuntos que dependam de muita assertividade, passo firme, né, pode ser um pouquinho prejudicial. Então, não é um momento interessante para iniciar atividades que requeiram velocidade, que requeiram objetivos bem definidos, pode prejudicar um pouco a assertividade, pode dar muitos rodeios, né? E Marte está no signo de Leão, que é um signo de calor. Marte em Leão, ele tende a uma característica mais nervosa, mais impositiva, tal. Então é um momento que, apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa, a recepção para Marte ali no ponto do exílio, do detrimento dele, não facilita muito o passo firme, a realização das coisas. Talvez necessite empurrar um pouquinho mais para chegar onde deseja, né? Atrapalha um pouco essa tendência mais assertiva. O dia 30 de maio, pessoal, às 4h38, tem a Lua em Libra em aspecto de 120 graus ao Sol. Só que, de novo, acaba acontecendo uma recepção por debilidade, porque aqui em Libra o Sol tem a queda dele, né? O aspecto é harmonioso, a Lua em Libra tem uma tendência mais equilibrada do ritmo, né? Ela não é tão oscilante, mas essa recepção por debilidade pode prejudicar um pouco o atingimento reto dos objetivos. Pode-se ter aquele clima muito envolvente, aquela dificuldade com o passo firme, né? Então, não chega a prejudicar totalmente o atingimento dos objetivos, mas perde bastante da assertividade. Mas vai acontecer bem na madrugada, então talvez a gente não perceba muito. Ele acaba interferindo um pouco também nas motivações, né? Naquela característica de motivação. E só esse aspecto aqui no dia 30, gente. Então depois a gente vai ter a Lua fora de curso durante o restante do dia, e a Lua fora de curso não é momento adequado para iniciar atividades ou para mudar radicalmente, empregar mudanças radicais. O ideal é manter o passo naquilo que você estiver realizando. Se porventura você vai iniciar algum processo que já faz parte de um projeto maior, talvez não seja tão desafiador, mas mantenha atenção com inícios de alguma maneira. Não é um dia adequado para escolher coisas, né, momentos importantes, assuntos importantes, tá? Aí o dia 31 tem a Lua chegando a 90 graus às 11h53, ela vai estar em Libra ainda, tá, gente? Ela chega a 90 graus a Vênus, e aqui o aspecto ele é bastante amenizado. A gente sabe que 90 graus é uma quadratura, é um aspecto desafiador, mas ele é muito amenizado porque a Lua está no signo da regência de Vênus e Vênus está no signo da regência da Lua. Então nós temos aqui uma recepção perfeita, uma recepção mútua que leva onde a gente precisa chegar. Então, mesmo que haja dificuldades, empecilhos, o objetivo é atingido. Esse perfil de signos cardinais, principalmente envolvendo Vênus em Câncer, Lua em Libra, ele vai para um campo um pouquinho formal, né, dos assuntos, e facilita muito o processo administrativo, criar reservas, lidar com os assuntos que envolvem os temas ligados a sentimentos, afetividade, o campo emocional e das aquisições também. Pode ser um bom momento para cuidar das reservas, ele tem uma tendência a carinho, a cuidado e atenção também. Então pode ser um momento interessante, ele não é de todo ruim. E aí nós vamos ter às 20h45 a Lua ingressando no signo de Escorpião. O Escorpião ele já tem uma tendência mais à reserva, é um signo da água, ele é frio e úmido, ele já tem uma permeabilidade elevada ao ambiente
e bastante aprofundamento. Então, a partir desse momento do ingresso da Lua em Escorpião, diminui um pouco o ritmo e ele torna mais profundo. Então, pode ser mais interessante para as atividades que dependam de análise, para estudos que precisam, em que você precise olhar detalhes, né? Porque ele vai concentrando bem. Tá, agora o Escorpião ele é um signo de debilidade para a Lua, para as questões mais que dependam de afeto, de troca afetiva, já não é tão favorável, tende a ser mais apegado, né? E aí, gente, no dia 1 de junho, quinta-feira, nós vamos ter às 3 horas e 4 minutos, nós vamos ter a Lua chegando a 180 graus a Júpiter. Júpiter ingressou em Touro há poucos dias, né? Esse aspecto, ele prejudica um pouquinho o fluir dos assuntos, ele é bem resistente, atrapalha muito a fluência de Júpiter no sentido de crescimento, de virada, mudanças. Ele tende a ser mais reservado e bem apegado. Por isso, não é um momento interessante para aplicar mudanças ousadas e tal. Ele tende a resistir, ele tende a manter, ele exagera um pouquinho na dose também. Mas vai acontecer também durante a madrugada e talvez a gente não perceba muito disso, porque a Lua se movimenta muito rápido, 13 graus por dia. Então, quando chegar ali 6, 7 horas, ela já se afastou consideravelmente desse momento aqui, né? Às 9 horas e 11 minutos, no meio da manhã, a Lua chega a um aspecto de 90 graus a Marte. Marte está em Leão, fervoroso, né? Esse aspecto, ele cria uma recepção para Marte aqui, no ponto do domicílio dele. E aí isso vai fazendo com que a característica de estratégia, de tomada de iniciativa, ela vá para um campo resistente, dominador, impositivo. Então, tanto a natureza do aspecto é desafiadora, como Marte está no signo quente e ele está enxergando o seu domicílio noturno. Isso requer bastante atenção na maneira como vocês alcança os objetivos, como emprega a força, como luta, como briga. Evitem esse momento para dar início a atividades ou situações que você tenha que dialogar com alguém, chegar ao meio termo, chegar a um acordo, porque pode ser bem difícil chegar a um acordo com essa característica. Tem um perfil um pouco nervoso, ele tem uma característica de tensão. Então, poderia dizer para vocês que quinta-feira de manhã é um momento bem prejudicial para iniciar atividades que se iniciam sobre essa característica tendem a levar assim a necessidade de empregar muita força, muita estratégia, de se impor muito, né? Vai para um campo um pouquinho mais difícil de fluir. 9h29, poucos minutos depois, a Lua chega a um aspecto de 120 graus a Saturno em Peixes. Esse tem um perfil profundo demais, né? Saturno em Peixes tem uma tendência muito lenta e a Lua em Escorpião também. A Lua ainda está próxima do nó do sul e isso faz com que o clima, mesmo que o aspecto seja harmonioso, ele não tenha velocidade, não tenha energia, não tenha ânimo e não tenha muita motivação. Então, o melhor desse aspecto de 120 graus é o aprofundamento naquilo que você estiver fazendo. Se você estiver lidando com uma atividade que requer olhar detalhes, ir com calma e bem nos pequenos pontinhos do que você estiver realizando, pode ser até interessante. Mas se a atividade que você estiver fazendo precisar de velocidade, de agitação, já não é tão interessante, tá? Esse aspecto. Um Saturno em Peixes, ele é muito lento, ele não está numa característica muito sólida, e isso vai aprofundando cada vez mais, torna também um clima mais sensível, né, durante esse momento, sensibilidade ali à flor da pele. O dia 2 de junho, que é sexta-feira, gente, ele vem com o primeiro aspecto durante a madrugada, uma oposição entre a Lua e Mercúrio, então a Lua estará em Escorpião e o Mercúrio em Touro. Tem uma recepção aqui para a Lua na exaltação dela, ele tem um perfil bastante analítico, mas a natureza do aspecto é desafiadora e o potencial analítico ele vai para um campo desafiador, ou seja, exagerado. Mantenha atenção com essa parada no tempo para olhar pequenos detalhes, então muitos detalhes podem prejudicar o passo dos assuntos. Não tem agilidade. E aqui a gente pode dizer que pequenas coisinhas emperram. Então, esse momento ele é desafiador para todos os sistemas de Mercúrio, para comunicação, para comércio, equipamentos eletrônicos, para trânsito, automóveis, papéis, documentos, estudos, né? Tudo isso tem um certo prejuízo. Talvez a gente não perceba muito porque acontece bem no meio da madrugada, né?
E depois, gente, não vamos ter novos aspectos durante uma boa parte do dia. E às 21h51 que a Lua chega a 120 graus a Vênus. E aí, de novo, para a Lua é muito bom, Vênus está no ponto do domicílio da Lua, mas agora para a Vênus é desafiador. A gente teve uma recepção mútua, né, nessa semana entre a Lua e Vênus. Aqui é desafiador para Vênus, né? É o ponto do exílio, do detrimento de Vênus. A natureza do aspecto é boa, favorece o aprofundamento, ela tende a ser muito apegada, pode gerar um pouquinho de ciúme, uma característica um pouquinho possessiva, né? Então, para os assuntos ligados a afetos, sentimentos, mantenha atenção para não exagerar na dose, mas ela também instiga muito o desejo com as coisas, né? Como a Lua está em Escorpião, signo do domicílio de Marte, então a gente tem esse clima um pouco mais, ele não é esquentado, assim, super empolgante, mas ele acaba trazendo essa tendência à pegada aos desejos de alguma forma. E o dia 3 de junho, que é sábado, gente, às 2h03 da madrugada, a Lua ingressa em Sagitário. Então, desde este momento aqui, olha, 21h51, a Lua vai ficar fora de curso. Para inícios não é um momento interessante. Então, são algumas horas que mantém atenção aí para não começar nada novo, tá? E aí a gente tem as 2h03, a Lua ingressando em Sagitário, ela vai animar bem o ritmo, deixa a partir daqui o clima mais animado, mais agitado, mais com tendência a movimento. Porém, quando for 14h17, bem ali no meio da tarde, vai chegar a esse aspecto desafiador a Saturno em Peixes. Esse aspecto ele prejudica novamente a satisfação, emperra o ritmo dos assuntos, cria um clima um pouco assim perdido, né? Ele não chega a ser pessimista, mas ele se esvai. Eu penso que ele perde muito da direção. Para inícios não é nem um pouquinho recomendado, porque acaba prejudicando bem a realização, a satisfação, a destreza também, a retidão. Ele se perde um pouquinho nas sensações, então não é muito bom esse aspecto, não é nada bom, né? E depois, às 15h59, a Lua aqui no signo de Sagitário chega a 120 graus a Marte. Esse, então, é muito animado, gente. Agora, aqui sim, no sábado, a gente tem um pique de energia, porque Marte em Leão tá bem cheio de motivação, de imposição, ele é bem vibrante mesmo, é uma posição bem de comando, bem energética e apaixonada. E como a Lua também tá num signo com calor, esse aspecto ele vai criando bastante motivação e muita energia. Então, o último aspecto aqui do dia 3 de junho é bem no meio da tarde, ele vai carregando para depois ainda esse ânimo. Então, a gente começa o dia com um aspecto, né? A gente começa a tarde com um aspecto mais desafiador, mas vai diminuindo bem essa dificuldade com permanência, né? A dificuldade com a satisfação vai melhorando um campo um pouquinho mais. A partir ali das 16, vão sentindo aí um ritmo bem mais empolgante para o sábado. E nesta semana, pessoal, é isso que nós temos. Então, como eu falei para vocês, nós não temos ingressos de outros planetas a não ser os aspectos, os ingressos da Lua. Mas vocês percebem que o trânsito da Lua em Escorpião acaba prejudicando em alguns momentos, né, o clima da semana, porque ela se encontra em alguns aspectos desafiadores, vai tornando principalmente um momento de quadratura com Marte em Leão, com uma tendência bem tensa, rígida. Pode ser um dia impactante da semana, mas vocês podem se organizar bem a partir do ingresso da Lua em Sagitário. Enquanto a Lua estiver em Libra, também tende a ser um clima harmonioso. A recepção mútua que vai acontecer entre Lua e Vênus, né? Enquanto a Lua estiver em Libra, também é muito cuidadosa e afetuosa. Ou seja, essa semana tem muitos bons momentos. E aí, na semana que vem, tem Lua cheia, tem ingresso de Vênus no signo de Leão. Então, aí a gente já vai ter mais movimento aí na próxima semana. Eu deixo uma ótima semana para vocês. Não esqueça de curtir, coloca aí nos seus comentários o que você achou da semana anterior, porque foi uma semana com muitas coisas acontecendo, né? Coloca aí nos comentários, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo, então, até mais.